Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ricardo e a ideia aqui desses vídeos aqui é a gente trabalhar um pouco os conceitos físicos, matemáticos que a gente utiliza aí no campo da música, né? Nesse campo mais voltado aí para a eletrônica, né? A gente tem equipamentos aí, vai pegar uma guitarra, né? Então, na guitarra eu tenho lá o cabo que tem uma certa impedância. Aqui eu coloquei alguns elementos que quando eu, né, particularmente há muito tempo atrás, quando eu me deparei com isso, eu comecei a me perguntar o que será que é isso, né? Por exemplo, quando eu peguei acho que era muito pequeno, peguei um equipamento de som lá, desmontei, olhei atrás do alto-falante, estava escrito lá no alto-falante, né? 1 ohm, 2 ohms, 4 ohms, 8 ohms, né? Na verdade tinha esse símbolo aqui que eu particularmente chamava de ferradura, né? E é a letra grega ômega, né? Maiúsculo ainda. E naquele momento eu não entendi muito bem o que significava isso, né? Aí então, você que é músico, você que trabalha com som, eventualmente tem várias grandezas físicas que a gente se depara e não sabe exatamente o que é, né? Mas vida que segue, né? Lê ali na especificação, não entendo muito bem, mas vai, vida que segue, vai levando, né? Sem entender muito, o importante é saber tocar para quem é músico, né? E para quem trabalha com som, é fazer uma boa sonorização. Porém, né? Uma vez que a gente consegue entender bem essas grandezas, a gente consegue então dar uma melhorada, né, no nosso campo profissional, enfim. A ideia desse vídeo aqui é trabalhar essa primeira grandeza que é a impedância. Vou tentar explicar para vocês de uma forma tranquila, tá? Sobre impedância. Para entender impedância, eu já aviso de antemão que é importante que a gente saiba o mínimo de matemática ali, pelo menos a matemática ali do sétimo ano, né? Tá? A gente vai usar um pouquinho também da matemática do terceiro ano. Na verdade, nem sei, eu acho que já caiu números complexos no terceiro ano, né? Mas no meu tempo a gente aprendia, tá? Números complexos no terceiro ano. Mas vamos por partes, tá? Eu acho que vai ser bem tranquilo. Bom, eu coloquei aqui alguns elementos, alguns equipamentos que a gente utiliza, né? Durante o dia a dia aí de quem é músico, quem trabalha com som, com algumas especificações, vou dar uma passada. Então, primeira coisa, né, já falei, o alto-falante, né, digamos assim, a característica principal do alto-falante é a sua impedância, né? Então, e ele pode ser associado em série, paralelo, um soma, outro faz o produto pela soma, e depois posso fazer uma aula só sobre isso. Mas aqui é tratar mais aqui dessas impedâncias. Aqui eu coloquei um cabo de guitarra que tem essa especificação aqui, é bitola, tal tamanho, não tá o tamanho aqui, mas eu acho que são 10 metros, tá? E impedância de 120 ohms, olha só, 120 ohms, essa impedância aqui desse cabo, né? O que será que vai influenciar esses 120 ohms na hora que tu pluga esse cabo na sua guitarra, ou um outro cabo, por exemplo, que tem 5 metros, né? O que será que vai acontecer? Aqui algumas especificações do dessa potência, né, essa potência de amplificação aqui. Ó, 2 ohms. Em 2 ohms ele dá 300 watts de potência total. Não está falando se é RMS, com certeza é RMS, né? Eu espero, né? Depois, basicamente por canal, ao estar aumentando a nossa impedância de saída, ou seja, a combinação que a gente está fazendo com as caixas de som ali, estamos combinando em paralelo e tal, a minha potência vai caindo. Estão percebendo? Né? Depois outras características que eu quero abordar nos próximos vídeos. Essa classe, né, o que significa essa classe de operação AB, resposta em frequência, o DH aqui é distorção harmônica, impedância de entrada, veja bem, olha só, que doideira, 20 kΩ, né? Então, uma impedância relativamente alta, nem tanto, se a gente comparar, por exemplo, com o amplificador de guitarra, que tem impedância aí na casa dos, dos mega ohms, né? Que eu tô em K, em kilo ohms, né?
sensibilidade de entrada, então o que o meu sinal tem que ter, né, de amplitude de tensão. Aqui ele está falando 1.22, provavelmente RMS, né, deve ser isso aqui, ou tensão efetiva. Alimentação, ruído em dB, interessante também abordar isso aqui. Bom, mais algumas outras cositas aí. Então vamos lá para a impedância, ok? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente faz é colocar lá no Google, quando a gente não sabe alguma coisa, e procurar. Vai vir o Wikipedia aí, não joguem pedras em mim. Eu acho que o Wikipedia hoje já pode ser até referenciado, né? Mas o fato é que o cidadão ele vai se deparar com esse texto aqui, então ele vai ler: impedância elétrica ou simplesmente impedância, quando em domínio de circuitos ou sistemas elétricos não houver possibilidade de confusão com outras possíveis acepções de impedância. Bom, o cara está entrando para estudar impedância e daí ele se depara com acepções de impedância. Eu acho que já piorou o esquema, né? É a oposição que um circuito elétrico faz à passagem de corrente elétrica, quando é submetida a uma tensão. Essa parte foi que eu mais gostei. Acho que é por aí que a gente tem que ir. Mas continuando aqui, só para finalizar. Pode ser definida como a relação entre valor eficaz da diferença de potencial entre dois pontos do circuito, em consideração ao valor eficaz da corrente elétrica resultante no circuito. Então tem algumas coisas aí, né? Valor eficaz, o que significa esse eficaz aí, né? Diferença de potencial. Diferença de potencial, tensão, né, brother? Mas vamos ver. Esse aqui foi o alemãozinho aí que nos possibilitou, né? Que foi o autor dessa relação matemática que a gente utiliza bastante, conhecido como lei de Ohm, né? E que recebeu, né? Acredito que em homenagem o próprio nome, né? Para essa grandeza. Na verdade, o que significa Ohm? Vamos tentar trabalhar aqui. Então, olha, suponha. Não, então, qual que é a lei de Ohm, né? Nem coloquei aqui, né? Que é tensão é igual a resistência pela corrente, né? A gente utiliza aí para corrente, tá? E é isso, tá? V de tensão, R de resistência e de corrente nada a ver, né? Mas a gente utiliza isso aí. Bom, suponha que eu tenha uma fonte aqui, uma bateria, alguma coisa, e aqui eu coloque um resistor. Esse resistor ele pode estar modelando o circuito, como o enunciado aqui está falando, né? Que é positivo, tá? Positivo e negativo aqui da fonte. Pode estar modelando o circuito, uma carga, né? Uma parte de um circuito, ou até mesmo, né? Eu tenho um elemento exclusivo para essa situação. Vou fazer uma suposição aqui numérica, acredito que vai melhorar um pouco essa abstração. Suponha que esse circuito eu tenha uma tensão de 10 volts contínuo, tá? Sei lá, pilha em série, não sei lá, tem uma fonte, tem 10 volts contínuo, né? E essa tensão está sendo aplicada a esse resistor, vou chamar de R. E nesse resistor, então, eu vou ter uma passagem de corrente, né? Suponha que por esse resistor, suponha por esse circuito, esteja passando, vamos lá, 2 amperes de corrente, tá? Suponha. Então, A é a grandeza, né? O símbolo da grandeza ampere, que significa corrente elétrica, né? E V é de tensão, ok? Bom, uma vez que isso acontece pela lei de Ohm, se eu isolar o meu R aqui, o meu R, ele vai ser I, desculpa, ele vai ser V por I. Nesse caso, qual que é a tensão? 10. Qual que é a corrente? 2. Então eu tenho 10 volts por 2 amperes. Eu posso dar uma simplificadinha, né? 10 dividido por 2 é 5. Então a minha resistência aqui, ou nesse caso eu posso chamar de impedância, porque eu estou tratando de corrente contínua, tá? CC, depois a gente vai conversar sobre isso. Vai ser de 5 volts ampere. O que isso quer dizer? Isso aqui está querendo dizer que a cada 5 volts, ó, isso aqui é uma
razão. Vocês aprendem lá no 7º ano, tá? É isso que a gente aprende lá, brother. Conseguir usar aqui, né, nessas várias situações diárias aí. Eu tenho 5 volts por 1 ampere. É uma razão, né? De tal forma que uma outra abordagem que eu posso ter é eu simplificar o 5 ali, dividir por 5 em cima e embaixo. Se eu dividir por 5 aqui e aqui, lembrem lá, em fração a gente não altera a fração. 5 dividido por 5 é 1, então eu vou ter 1 volt, e 1 dividido para 5 vai dar 0,2. Então tenho 0,2 amperes, tá? Ou eu vou ter a cada 1 volt uma variação de 2 amperes em cima desse resistor. Como eu tenho 10 volts, eu vou ter 0,2 vezes 10. Então, por isso, 2 amperes, ok? E para eu não ficar trabalhando volt, ampere, volt, ampere, volt, ampere, eu simplesmente utilizo, no caso aqui, a resistência, né? 5 ohm. Essa letrinha, que é uma letra grega, né? O ômega maiúsculo, o minúsculo é quase um W, né? Usado mais para velocidade angular, frequência angular também. Então essa aqui é a moral, cara. Quando você vê esse símbolo aqui, que pode também, muitas vezes, tá escrito, né? Ohm, ou símbolo, na verdade é uma razão, cara. Volts por ampere, né? Quantos volts eu consigo por ampere, né? E é simples. Algo que é preciso entender é que é necessário, então, para a gente conseguir. O meu objetivo aqui, eu estou dando aula para músico, né? Então é importante aí na cabecinha de vocês ter definido o que é tensão elétrica e o que é corrente elétrica. Eu acho que depois eu tenho que fazer um outro vídeo sobre isso, né? Mas tem aquela analogia da caixa d'água, né? Pega a caixa d'água, né? Quanto mais alta ela tá, faz analogia com a tensão, a água passando a corrente de água passando pela mangueira é equivalente à corrente elétrica. Então, os elétrons passando, acho que fica tranquilo nessa abordagem, né? Então, visto o que é o tal do ohm, né? A gente vai então tentar chegar efetivamente na impedância. Então, veja bem. Impedância, a palavra impedância, ó, tem várias palavras que podem confundir vocês. Quando eu comecei a estudar, isso aqui dava um nó, que era reatância, impedância, admitância, condutância, relutância, transcondutância, né? Condutância, não sei se eu já falei, então todas essas palavras assim, nossa, parece tudo a mesma coisa, só que não. Então é importante a gente ter o conceito, saber o conceito de cada palavra, na tranquilidade, né? A gente chega lá, ok? Então basicamente é o seguinte, ó, a impedância, quando a gente está falando de impedância, naturalmente a gente está se referindo à excursão de um sinal alternado, cara. Cara, o sinal alternado, aqui minha ideia não é ser filósofo, mas o sinal alternado, né, ele é algo que modela, né, os dias são alternados, né, você pega e você gira alguma coisa, ela vai estar em um momento ali girante, um momento que está se alternando, trocando de polos. Então é natural um momento, um sinal ser alternado. Então aqui no caso, o nosso sinal que a gente está lidando é o sinal que sai lá do captador da guitarra, né? Uma frequência de, sei lá, o Lá, né? A gente tem o Lá, que é o que? 440 Hz, né? Então, o que quer dizer o 440 Hz? É 440 ciclos por um segundo. Então, em segundo ele está fazendo essa variação 440 vezes, ok? Então, tentar aqui dar uma explicada do que significa impedância. Bom, é o seguinte. Primeiro de tudo, impedância tem duas componentes. São duas componentes. Eu tenho uma componente. Oi. Eu tenho uma componente que ela é uma componente resistiva, né, que a gente chama de R. Essa aqui a gente utiliza
a letra Z para impedância, tá? Acho que isso aqui veio lá dos números complexos, lá com o Gauss lá e tal, né? Que bolou aquele plano de Argand-Gauss, aquele negócio todo. Eu acho que isso aqui foi meio chupinzado deles. Por quê? Porque o campo dos números complexos, eles conseguem, os números complexos, eles conseguem modelar muito bem esse fenômeno da impedância, né? Porque um número só não define o que é impedância, né? Bom, eu vou direto lá para o plano, que eu acho que assim vai ficar mais tranquilo da gente entender. Bom, para a gente entender impedância, primeiramente, impedância é formada por duas componentes. Eu tenho uma componente que é a componente real, a gente vai colocar necessariamente no eixo X, né? Quem lembra lá, no eixo das abscissas, e eu tenho uma componente que é a componente reativa, que vai estar no eixo vertical. Então aqui eu tenho a minha componente, que é a minha componente reativa, e aqui eu vou ter a minha componente, que é a minha componente resistiva. Faz de conta que é resistiva aqui que eu escrevi, tá? Bom, e o que acontece? Eu vou ter aqui essas duas componentes, já está escrito aqui, né? Então, eu vou fazer um exemplo aqui para ver se o negócio vai aqui. Então, suponha que eu tenha uma componente resistiva de... vamos lá, vou colocar aqui de 30 ohms. Ok? Aqui, tanto ohms na componente resistiva quanto na reativa. Só que eu não posso somar esses dois caras, tá? Eles não são necessariamente a mesma coisa, tá? Então, a gente viu lá que uma impedância, ela oferece uma resistência, né? A passagem de corrente. Essa aqui é a moral, só que a gente está trabalhando agora com corrente alternada, né? Então, para a corrente alternada, eu vou ter um fator resistivo, tá aqui, e também o outro, que no caso eu vou colocar para cá. Suponha aqui que eu tenha, e esse seja de 20 ohms. Só que tá para baixo, né? Então, menos 20 ohms. Vou fazer mais pertinho aqui. Então, aqui, menos 20 ohms, tá? Bom, então, aonde que vai estar a minha impedância aqui? Isso aqui é muito parecido com vetores, quando a gente estudou lá na física, né? É como se eu tivesse um cara puxando para o lado e outro puxando para baixo. Então, isso aqui vai me dar uma resultante, que é o que eu vou chamar de impedância, cara. Tá? Vai me dar uma resultante aqui. E lá, através da origem, eu posso traçar. Vou fazer uma reta aqui, porque senão não vai dar certo. Eu posso traçar aqui da minha origem a minha resultante. Que esse cara aqui vai ser a minha impedância. Então, não é nem o 30 e não é nem o 20. Mas é uma soma dos dois. Só que é uma soma, brother. Como se fosse uma soma vetorial, captou? Por quê? Porque esse ângulo ele é muito importante pra gente. Esse ângulo θ aqui, tá? Que eu faço com o eixo X aqui, ou com o eixo dos reais, ele é muito importante pra gente. Todo o elemento que vai estar na minha reta vertical, ele vai receber a letra J. Quem já estudou números complexos, está vendo que isso aqui é exatamente o plano dos números complexos, só que lá a gente utiliza a letra I. Acredito que a gente não utiliza a letra I aqui na eletrônica, na elétrica, porque eu tenho I da corrente, né? Aí pode fazer uma confusão lá. Mas qual que é essa impedância? Aqui. Isso aqui é uma distância, né? Um módulo. Então, agora, eu tenho um módulo, um tamanho e um ângulo. Isso aqui a gente chama de coordenada polar. Ou eu posso ter uma coordenada retangular, que é como se fosse meu XY lá, né? Aqui, no caso, a minha parte resistiva e a minha parte reativa. Por isso, esses dois formatos de aparecer a impedância, ok? Então, nesse formatão aqui, se eu quisesse escrever essa impedância, nesse formato seria a parte resistiva, que é 30, olha lá, 30,
e a parte mais a minha parte reativa, que seria menos 20. Na verdade, a gente gosta de colocar o J na frente, tá? Seria menos 20J, né? A gente coloca o J na frente, então J 20. Isso tudo ohm, que é a minha unidade de medida, porque estou tratando de impedância. Ok? Beleza? Algumas literaturas colocam um pontinho aqui em cima que é para dizer que é um fasor. Chamam isso aqui de fasor, tá? Aí o módulo não precisaria colocar o pontinho, tá? Mas eu colocaria o pontinho, mas questão aí enfim, jeito de escrever. Uma outra forma que eu posso fazer é escrever essa minha mesma impedância como uma distância. Aí, para eu conseguir medir essa distância, veja bem, meu, cara, nono ano, irmão, nono ano, tá? Nono ano, ó, teorema do Pitt aqui, descaradamente, estão vendo triângulo retângulo aqui? Aí o garotinho juvenil tá lá no nono ano, não sabe o que vai fazer da vida, depois resolve ser músico, né? Ou, enfim, trabalhar com eletrônica, e daí é que vê, né? Pô, isso aqui eu já aprendi com o professor lá que me explicou e tal. Então, tendo um triângulo retângulo aqui, o que, que a gente sabe? Um pouquinho de trigonometria, né? Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu sei que o módulo, por que módulo? Porque é uma distância, tá? Então, o módulo do meu número complexo ao quadrado, que no caso é a hipotenusa desse triângulo retângulo, ó. Em relação a esse ângulo, eu tenho a minha hipotenusa, tenho meu cateto oposto aqui e meu cateto adjacente aqui em cima, que é o mesmo aqui de baixo, né? Então, posso dizer que esse cara aqui ele é igual a 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado. De tal forma que o meu módulo, esse 2 ele pode passar para o outro lado como raiz, né? Pode passar como raiz. Então, vai ficar um trem assim, raizona, né? 20 ao quadrado é 400, tranquilo. Mais 30 ao quadrado é 900. De tal forma aqui que o meu módulo Z vai ser raiz de 1300, né? Isso aqui vai dar aproximadamente uns 30 blocos, 35, vamos fazer aqui rapidinho. 1300 raiz 36, tá? Então tá aí aproximadamente 36. Então quer dizer que o meu módulo é 36 ohms. Então posso escrever desse formato, não é muito aplicado. Geralmente a gente fala o módulo, geralmente que vem impresso nos equipamentos são módulo, né? Então posso escrever nesse formatão aqui que o meu Z ele é igual a um módulo dele, o tamanho dele vai ser o que? 36 ohms, olha só, 36 com um certo ângulo. Esse ângulo, cara, esse cara aqui, como é que a gente pode achar esse ângulo? Trigonometria, nono ano. No caso, como eu tenho esse cateto e o outro cateto, né? Lembrando que esse cara aqui, daqui para cá, é 30 e esse cara aqui é menos 20, né? Eu posso usar... a gente sabe que a função trigonométrica que envolve os catetos é tangente. Eu sei que a minha tangente é cateto oposto em relação ao ângulo cateto oposto é 30 por cateto adjacente, que é... Opa, fiz caca. Na verdade, esse 30 ali, ó, é essa distância, é o adjacente, o oposto é o menos 20, tá? Então eu vou ter... Aqui só me interessa módulo, tá? 20 por 30. Essa minha tangente corta. Isso aqui é 0,666, né? Eu vou deixar em fração 2/3, tá? Como é que eu faço para descobrir o ângulo agora? Ah, eu vou usar a função arco tangente ou tangente na menos 1, né? Se eu usar aqui tangente na menos 1, que geralmente as calculadoras trazem, eu tenho uma função que eu entro com o valor da minha tangente e ela me retorna o ângulo, né? Então, puxa de novo a calculadora lá.
Vamos lá, prof. Ó, eu vou colocar aqui trigonometria. Essa calculadora primeiro tem que colocar o valor. Então, 2 sobre 3, 0,666. Agora eu vou vir aqui e vou colocar tangente, ó, segunda função, tangente na menos 1. Então, dá um ângulo aí de 33,7 graus, tá? Então, 33,7 graus. Como o meu ângulo ele está abaixo, ele está para baixo, né? A gente coloca menos aqui no ângulo. Então, menos 33,7 graus. Isso aqui é uma outra maneira de aparecer a minha impedância. Aqui, faltou ohms, né? Aqui eu tenho o meu módulo e o meu ângulo, ok? E nessa aqui de cima, eu também tenho embutido aqui, mas essa aqui é minha forma retangular. Geralmente, em equipamentos, gente, o que eu vejo que aparece aí é esse cara, tá? Então, lá né, se a gente voltar lá no alto-falante, ok, na impedância do cabo, isso tudo que vai aparecer é esse módulo da impedância aqui, tá? Então é importante saber que essa impedância ela não é só resistência. Se você pegar o seu multímetro, coloca lá na escala de resistência e vai medir, lá só mede resistência, não mede impedância, tá? Um equipamento que mede impedância é o equipamento mais caro, tá? Na casa de mais de R$ 1.000, assim. Então, você vai lá e mede com o seu multímetro, se liga, aquilo lá é resistência. Você só consegue medir com o seu multímetro ali, o multímetro, né, mais simplesinho, você só consegue medir esse cara aqui, ó. Só a parte resistiva. Você não mede a parte reativa. Então, ainda continuando aqui, a gente pode pensar aqui da seguinte forma, né? Também existem dois elementos passivos que modelam essa situação aqui da impedância, tá? Aqui para baixo é o nosso coleguinha capacitor, símbolo é esse aqui, e aqui em cima é o nosso coleguinha indutor, que é um fiozinho enrolado e às vezes a gente muda o núcleo dele, né, para aumentar ou diminuir a indutância. Então esse cara ele me gera uma capacitância. Essa capacitância é a parte reativa dele, por isso às vezes é chamado de capacitância reativa, e o indutor, então uma indutância reativa, ok? Aqui eu tenho uma relação entre tensão e corrente que um vai atrasar e o outro vai deixar passar, né? No geral, o capacitor, quando ele é colocado lá em corrente alternada, ele deixa passar a corrente passa por ele e a tensão demora um pouquinho para passar. Consequentemente, o contrário, o inverso, o dual, vai acontecer com o indutor, tá? Então, o indutor, para a tensão, vai passar pelo indutor de boa e a corrente ele vai dar uma seguradinha. Por questões de construção, o capacitor, sempre que pode ser empregado, ele vai ser. O indutor ele é mais chatinho de construir e tal, né? Tem que calcular núcleo, número de voltas, então é uma coisa assim que só quando tem necessidade mesmo. O que dá de ser substituído pelo capacitor vai ser. A ideia é também depois fazer uma aula só de filtros, né? Onde a gente utiliza esses elementos passivos aqui para estar controlando a frequência que você quer estar escutando. Mas eu acho que em linhas gerais de impedância é isso aí, tá? Bom, algumas considerações que eu quero trazer aqui é o seguinte: você que é músico, está trabalhando com som, é inevitável que você vai trabalhar com cabo e trabalhar com alto-falante. Então, qual que é a sacada que eu quero mostrar para vocês aqui? Bom, primeiramente o cabo, tanto o cabo aqui, né, ele vai ter uma malha, muito provavelmente essa malha aqui, ela vai ser de cobre, tá? Ela vai ser do material cobre, porque ele é um material que tem uma resistividade muito baixa. Até coloquei a tabelinha aqui, de repente dá uma mexida aqui nesse negócio, não sei se dá de ver aí, ó.
coloquei uma tabelinha. E o cobre é que ele tem uma resistividade, tá? Esse número aqui é um número bem pequeno, porque ele está elevado na -8. Então imagina que eu tenho 1,7, eu vou voltar 8 casas para cá. Então a resistividade dele é, né, se eu, não sei se é bem evidente isso, né? Mas ele é 0, então tipo a resistividade dele 0,01 2 3 4 5 6 7 8 ohm por metro. Então em 1 metro de cobre a minha resistividade vai ser essa aqui, muito baixa, né, quase zero. Então ele é um material muito bom para ser empregado nisso aqui, tá? Ok? Então um número bem pequeno. Mas olhando aqui a construção do cabo, veja bem, eu tenho um elemento no centro. Se eu olhar aqui, né, ó, vou olhar o cabo de fora, aqui a minha capa, aqui no meio eu tenho o meu condutor, tá aqui. Depois eu tenho todo um isolante, e daqui eu tenho a minha malha. Gente, qual é o elemento? Então olha só, eu tenho um condutor aqui e tenho outro aqui, e entre os dois eu tenho o isolante. Que elemento que é construído dessa maneira? É o capacitor, gente, tá? Então realmente um cabo de guitarra ele tem uma certa capacitância que pode ser ou não considerada, tá? A outra coisa, também tem uma resistividade empregada. É bem pequena, mas pode ser considerada, tá? Outra coisa, se você estiver tocando com o cabinho enrolado assim, tem gente que enrola para um lado, depois desvira e enrola para o outro, aí anula, tá? Mas se ele está enrolado tudo em ordem aqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma bobina, eu tenho um indutor, que lá naquele gráfico da impedância que eu falei para vocês, vai pegar essa minha resistência aqui e vai puxar para ela ou para cima ou para baixo, né? Interagindo então, formando a minha impedância. Então isso é importante a gente saber. Por quê? Bom, porque a minha impedância, basicamente, que eu tenho é um filtro. Ela vai estar filtrando, deixando passar frequências altas ou não, depende da natureza dela. Então, eu não vou ter o meu sinal 100% ali, né, no formato de onda. Então, na maioria dos casos a gente não considera, né, mas no geral, se o cabo é muito grande, tá, tem um cabo grande, o cabo está esticado, ele é muito grande, ele vai ter uma resistividade um pouco mais elevada. Lembra daquele exemplo que eu falei, que era, o cara disse lá que era 120 ohms que tinha no cabo, 120 ohms, né? Ok? Eu acho que era 10 metros de cabo, já nem bate com isso aqui, né? Teria que ser 17, bom, enfim, 10 metros de cabo. E só um pouquinho. Então o que isso aqui vai fazer com o meu sinal? Cara, uma resistência em um sinal alternado, ele vai, mas aí tem que forçar a amizade para conseguir escrever isso aqui. Ó, suponha que eu tenho um sinal senoidal aqui, né? Quando esse sinal passar por uma resistência, ele vai ser comprimido, ele vai diminuir, né, o tamanhozinho dele. Então, lá no amplificador, você tem um cabo muito grande, na hora que você vai ligar o seu amplificador, você vai ver, puxa vida, eu vou ter que aumentar mais. Você estava acostumado a pegar o seu amplificador lá, tocar no quarto, coloca lá no 3, enfim. Aí por algum motivo você comprou um cabo de 20 metros, você enrolou ele assim, plugou na guitarra, plugou no amplificador, tu viu assim, puxa vida, agora eu não estou tocando mais no 3, eu estou tocando no 4. Por quê? Porque esse sinal perdeu amplitude, né? Ele teve uma atenuação. Essa atenuação a gente geralmente mede em dB, tá? Em decibel. Por isso que os manuais vêm todos em decibel, tá? É importante saber ler esse trem aí. Mais algumas considerações. O próprio o próprio
alto-falante. Ó, aqui eu trouxe uma vista explodida do alto-falante. E aqui o que, que a gente tem? Bobina móvel. O que, que é uma bobina? Bobina, né? É o nosso elemento, o mesmo que eu falei quando a gente enrola, né? Fiozinho enrolado. Oi, que deu treta. É o nosso elemento aqui, que ele é também um elemento reativo, tá? Então, o que, que acontece? Tanto a bobina quanto o capacitor, tá? Tanto a bobina quanto o capacitor, eles são... deixa eu pegar uma próxima página aqui. Ó. Então vamos lá. A minha bobina. Ela é representada, a minha reatância lá no eixo, lembrando, né? Lá no eixo vertical, que é o eixo da reatância. Esse eixo aqui, ela é representada, esse cara, ele é modelado fisicamente por esse cara aqui. Ele é oxi, é difícil aqui de escrever, rapaz. Ele é modelado como 2 vezes o π vezes a frequência vezes a indutância. A indutância é uma característica desse elemento, a gente chama de L, tá? E o meu capacitor, vou colocar um de lado aqui, ele é modelado como... Lembra que eu falei que esses elementos eles são inversos? Ou seja, o que é o inverso de um número? É 1 sobre o número, né? Então, 2 vezes o π vezes a frequência vezes agora a capacitância, tá? Lembrando que a indutância é medida em Henry e a capacitância é medida em Faraday. São as unidades, as grandezas que medem essa característica desses elementos. Ok? E o que, que acontece? Esse cara aqui vai me dar alguma coisa ohm. E esse aqui vai me dar alguma coisa ohm. Só que esse ohm aqui, essa minha medida de reatância, ela vai estar sobre esse eixo, que é o eixo da reatância. Tá? É o eixo da reatância. Esse daqui é o da resistência, ou da resistividade. Resistividade. E esse aqui é o eixo da reatância. Tá? O que, que acontece? Percebam que os dois elementos, eles dependem da frequência. Ok? E um é o dual do outro, né? Então, o capacitor, se a minha frequência é alta, a minha capacitância, se eu estou trabalhando como indutor, né? A minha capacitância aqui é alta, então essa minha reatância, ela vai ser baixa, porque é o inverso. Que acontece aqui no indutor é diretamente proporcional. Se a minha frequência é alta, a minha reatância indutiva vai ser alta. E o contrário, né? O que que acontece? Esses dois elementos, eles são elementos que dependem da frequência. Eles dependem da frequência. Então, se você olhar lá, o que a gente viu na definição de números de impedância, impedância é o que? É uma parte real mais uma parte reativa. Não é isso? A gente chama de x. Então, olha só. Esse cara aqui, ele depende da frequência. Esse não. Então, uma vez que a minha impedância, eu estou tratando, por exemplo, de corrente contínua, corrente CC, eu não tenho frequência, minha frequência é nula. Né? Porque ele não é um circuito pulsante, né? Não é uma forma de onda pulsante, ela é constante. Então, esse cara, para mim, ele é zero. E a minha impedância, ela fica unicamente resistiva. Fica só com a minha componente resistiva. Aí eu posso estar analisando ela, mas isso só vai acontecer em corrente contínua. Em alternada eu sempre vou ter uma frequência ali, eu sempre vou ter um tempo de pulsação, logo eu vou ter uma frequência, logo eu vou ter essa componente aqui. Por isso que é importante a gente saber. Então esse paralelo aqui é importante. Lembrando que os dois elementos existem lá no cabo, né? Existem em vários outros equipamentos de áudio.
e acaba influenciando, né? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre filtros, e daí é importante, eu vou fazer alguns exemplos com cabo ali. Outras coisas também que provocam uma certa influência no sinal da, geralmente no sinal da guitarra, cadeias de pedais, tá? Ah, o cara tem lá 5, 6 pedais, e os pedais eles não são pedais com bypass verdadeiro, né? Com bypass mecânico, é um bypass eletrônico. Então sempre vai ter um capacitorzinho lá, um negocinho que no final vai dar uma resposta em frequência diferente, tá? Se aquilo tudo está encadeado. Depois eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso, captador de guitarra. Acho que vai dar um caldo legal, ok? Bom, para finalizar, algo que é importante a gente saber é o tal do alta impedância e baixa impedância. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Bom, você pegou a guitarra, você vai pegar a guitarra e vai plugar diretamente com o cabo aqui no seu amplificador de guitarra. Esse amplificador de guitarra, ou cubo, né, que a gente chama, ele tem um pré-amplificador, tem um amplificador, e né, tudo. Então, o que acontece? O captador da tua guitarra, ele vai gerar um sinal, quando você tocar ali para um efeito eletromagnético, lá nas cordas de aço, vibração, vai gerar um sinalzinho, esse sinal vai passar pelo cabo. Quando ele passar pelo cabo, ele vai ter uma certa atenuação. Se o seu cabo é um cabo relativamente curto, com qualidade, é um cobre verdadeiro, não é o cobre com liga lá, né? Sei lá, tem uma liga lá no cobre, será de, enfim, no outro material. Então, o seu sinal vai ter uma perda pequena, vai ter uma atenuação mínima, na maioria das vezes, uma atenuação desconsiderada. Pode desconsiderar, pegou, plugou, show de bola, partiu, só correr para o abraço. Vamos pegar outro caso agora. Agora suponha que a gente tenha esses equipamentos aqui de baixo, né? Se eu pegar, vou apagar aqui o cabinho aqui, né? Ó, se eu pegar o cabo da guitarra, se eu pegar o cabo da guitarra e eu plugar nesse cara aqui tá junto, tá? Se eu plugar nesse cara aqui, vocês acham que vai sair som? Provavelmente não, né? Muito provavelmente não. Por quê? Simplesmente pelo seguinte: a impedância de entrada, tá? A impedância de entrada, então meu Z de entrada desse equipamento é muito alto. E se a minha impedância é alta, se a minha resistência é alta, se a minha impedância é alta, que pode ser modelado, então uma impedância de todo esse meu equipamento aqui, de todo o meu amplificador, ele pode ser modelado lá por um Z com R mais um JX, tá? Ele pode ser modelado assim para impedância, tá? E no final, enfim, não sei, vou jogar aqui uma impedância que eu acho mais ou menos 1 mega, tá? 1 mega ohm. 1 mega ohm é uma impedância bem alta. Uma impedância alta, ela não vai drenar quase nada de corrente, beleza? Então um sinalzinho que está aqui, sinalzinho pequenininho, na ordem de milivolt que está saindo da minha guitarra, tá? Ele digamos que ele é todo capturado pelo amplificador, tá? Então nós sempre procuramos, nós queremos sempre um equipamento com a impedância muito alta. Por quê? Para aproveitar o meu sinal. Se o meu sinal não tem uma impedância alta, uma outra forma que os guitarristas encontraram aí é utilizar um sistema ativo, onde eu vou precisar de uma bateria, de uma fonte lá para dar esse up no meu sinal, né? Dar uma amplificada, uma pré-amplificada no meu sinal. Mas acaba sendo, né? Então, um sistema ativo não deixa de ser um tipo de uma pré-amplificação que vai estar lá no instrumento, vai consumir uma energia, aquela coisa. Tem gente que gosta muito, né? Só tem que tomar cuidado para essa minha pré-amplificação não influenciar na saturação desse cara aqui, né? Então, o amplificador de guitarra tem uma impedância alta. Esse cara aqui ele não tem uma impedância tão alta, tá? Então provavelmente o sinal que sai aqui da guitarra
ele não consiga excitar, ele não consiga excursionar a parte de amplificação dessa minha potência, tá? Então não vai sair som, vai sair barulho, sei lá, que não vai dar certo, tá? Por quê? Porque ele precisa de um estágio de pré-amplificação. Então, o correto seria o quê? A gente pegar a guitarra, plugar numa mesa de som. Essa mesa de som vai ter uma pré-amplificação, vai ter ela vai conseguir excursionar esse meu sinal para que daí sim eu consiga amplificar o meu sinal. Então aqui eu vou ter um sinalzinho, tá? Um sinalzinho michuruca. Aqui eu vou ter um sinalzinho já mais encorpado para chegar na minha potência e daí sim da potência para a caixa. Olha só, eu consiga uma boa potência no meu sinal, funcionar ele de forma, né, a estar transmitindo aqui nos meus alto-falantes. Qual que é as considerações que eu quero tomar aqui? Bom, primeiro, cara, ligar a guitarra na mesa de som, eu nunca vi isso ficar bom, tá? Desculpe aí, galera de estúdio, eu acho muito tosqueira. Ligar a guitarra aqui, sei que hoje em dia, né, mas enfim, eu não curto isso aqui. Mas vai ser som, tá? Vai ser som. Então, qual que é a ideia? É perceber que a mesa de som tem uma impedância alta, bem alta, equivalente aqui a do, do cubo, tá? A minha potência, cara, ela tem uma impedância mediana, tá? Tem impedância mediana, não chega a ser uma impedância baixa lá, mas ele falou que aquele amplificador eu acho que estava na ordem dos 15K, então 15 mil ohms a minha impedância, né? É alta, mas comparado com a mesa de som não é tão alta, ok? E aqui eu estou falando de impedância de entrada, agora a gente tem que entender um pouquinho a impedância de saída, tá? No caso do meu amplificador, ele tem que ter uma impedância, a gente fala que ele tem uma impedância de saída muito baixa, muito baixa. Tanto que a minha impedância de saída tem a ver com o casamento do tipo de ligação dos meus alto-falantes aqui, que vai ser ou 8 ohms, ou sei lá, 4 ohms, ou 2 ohms. A gente tem que entender que quanto menor é a minha impedância, menor ele vai conseguir bloquear lá a corrente. Então a minha potência no final vai ser maior, ok? Então a minha potência vai ser maior. Por isso que lá no começo lá, eu falei um pouquinho lá sobre as impedâncias dos falantes, e ele estava dando a potência, né? Acho que eu preciso de uma outra aula só para potência. Mas moral da história, um equipamento para entrada de sinal precisa ter uma impedância alta. E para ele mostrar para a gente, para ele ter uma boa potência, para a gente conseguir ligar lá nos falantes, essa saída tem que ter uma impedância baixa. Essa saída aqui tem que ter uma impedância muito baixa na ordem desses caras aqui. Então aqui, por exemplo, eu estou falando na ordem de mega ohms, a minha impedância de entrada, tá? Meu Deus, ali só, né? Giovana causa. Ó. A minha impedância de entrada na ordem de 1 mega. E olha a minha impedância de saída aqui no final, na ordem de 2, 4, 8, 16. Ok? A mesma coisa pode ser aplicada para o... Sei que esse vídeo está longo, né? Mas acho que são informações preciosas, né? A mesma coisa pode ser aplicado ao microfone, tá? Até coloquei o microfone aqui. Porque o microfone, o sinal do microfone é parecido com o sinal da guitarra, né? Tanto que tem microfones aí que não usa nem bobina móvel, é com capacitor, microfone condensador, precisa de uma fonte, né? Precisa de uma fonte aqui para o microfone funcionar. Mas enfim, se eu pegar esse microfone, então meu microfone ele tem um sinalzinho também muito pequenininho que vai entrar aqui na mesa. Ele vai sofrer uma amplificação razoável para conseguir excitar a minha potência e a minha potência para mandar para as caixas. Então, essa minha entrada precisa ter uma impedância muito alta. Para quê?
para que não consuma o meu sinal dê conta, consiga excitar. Se essa impedância fosse baixa e eu ligasse meu sinal, não ia acontecer nada, tá? Aquela resistência ia drenar todo o meu sinal, ia drenar toda a potência do meu sinal, não ia dar pé o negócio, tá? Bom, acho que é isso, espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida aí deixa aí nos comentários. E a ideia é a gente tá prosseguindo com esses outros vídeos, né? Tem vários temas aí pra gente abordar ainda, tá joia? Abraço!